Bom, então, semana passada não veio ninguém. O que houve? Eu esperei até umas 8h40, 8h45 por ali, em between, não apareceu ninguém. O que aconteceu? Eu acabei ficando preso no trabalho, professor. Ah, é. Cheguei a imaginar que devia ter prova de alguma outra coisa. Eu não sei como as demais disciplinas estão fazendo. Tá tudo muito puxado, assim, todas as matérias. É, 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 isso, é o dia inteiro. assim, se serve assim, se serve de consolo, não é só para vocês que as matérias comem o dia inteiro. Para a gente, elas também agora, elas consomem muito mais tempo do que elas consumiam antes, quando a gente dava aula no quadro. Para todo mundo ficou bem puxa, o tempo ficou um recurso muito mais escasso. Isso. Então, bom, eu falo isso porque eu imaginei que a gente ia, que vocês teriam perguntas sobre a lista 2 na semana passada. E aí ninguém fez pergunta, ninguém mandou e-mail durante a semana também, nem mensagem no Moodle. Bom, mas estamos aqui hoje. Então, vamos lá. Perguntas? Bom, antes que vocês, sei lá, comecem com as perguntas, deixa eu ver, olhar aqui as coisas como nós estamos. Tem mais material subindo no site, no Moodle, essa semana, mais vídeos. Eu resolvi inverter um pouco a ordem de algumas coisas que a gente ia falar, porque assim elas ficam mais próximas do que estão nos livros que a gente está seguindo. Tá? Elas são dois tópicos, dois chunks, assim, dois pedaços de tópicos que a gente pode intercambiar sem problema não tem perda, não tem, eles são comutativos, a melhor palavra para usar é essa aqui. Então eu resolvi inverter a ordem para ficar um pouco mais próximo do que o livro do Barabasi, por exemplo, ou o livro do Newman fazem. E não que isso fosse necessário, mas acho que para vocês acaba ficando mais fácil seguir o curso dessa forma. Então eu mudei um pouco a ordem, então eu tive que alterar alguns slides e refazer alguns vídeos dessa vez. Então eles estão subindo assim, por essa semana ainda, com certeza, e a partir de amanhã, provavelmente. E aí, com isso, nós temos hoje, dia 15, bom, seria a entrega da lista 2, né? Eu já imaginava como a gente adiou a entrega da lista 1, e a gente ia acabar precisando adiar um pouco a entrega da lista 2 também. Então, mas antes da gente bater o martelo nisso, vamos ver o que está acontecendo aqui. E aí, a Ana Lívia disse que está com dificuldade na questão 3. Vamos ver quem é a questão 3. Questão 3. Tá, vou falar rapidinho. A questão 1, que é uma questão extremal de novo, né? Para mostrar se o grau mínimo é maior que meio sobre n menos 2, então o diâmetro de G é no máximo 2. Não é a mesma coisa que estava na lista 1, mas é muito parecido, né? Tá, questão 1. Então, basicamente, assim, eu lembro que no comentário que a gente fez para a lista 1, daquela questão, lá era sobre conectividade, a questão do diâmetro aqui é só um pouco mais forte, mas ela decorre basicamente do que a gente fez lá. Aí vem as questões de centralidades. Então, a questão de centralidade é para calcular a centralidade, tem dado um grafinho aqui, né? E era para calcular a centralidade por um monte de tipo de centralidades que a gente viu lá numa aula específica disso. E aí, bom, dá para fazer na mão,
fazer isso na mão é uma coisa que, sei lá, eu jamais faria isso na mão. Desenhar o grafo, sim. Extrair, a centralidade por graus, também, porque é meio visual. Agora, começar a calcular caminho mínimo na mão e autovetor na mão, eu erraria tudo. Então, ou eu escreveria programas em Python para fazer isso, tá? São programas bem curtos, ou eu usaria, por exemplo, a sugestão, que assim, é bem interessante escrever, tá? Antes de eu falar no Geph aqui, é bem interessante escrever programas em Python para calcular esses índices aqui todos. Tá? Basicamente o D, o E, o F, o G, o H, calcular os coeficientes. São programas em Python, são curtos, são simples, mas você realmente, você ganha uma compreensão maior do que essas coisas do que elas representam e de como você calcula. Mas tem lá o software Geph, que é um software para visualização e manipulação de redes, que ele ajuda a calcular isso, porque esses códigos em Python já estão escritos lá. Não sei se eles escreveram em Python ou não tem problema, qualquer linguagem razoável a gente pode calcular isso. E bom, e aí o programa Geph já está, ele calcula isso para você. Todo mundo fez a questão 2? Só de curiosidade? Eu fiz, professor. Sim, professor. O Geph é bem fácil de usar, né? Então, ele é bem tranquilo. Tá. E a questão 3, vai. Vamos ver. O que a gente precisa fazer na questão 3? Diz para mim. Seria descobrir o comprimento médio? Isso, a questão 3 é dado um gráfico conexo, né? Um N vértices. E aí lá a gente tem o comprimento médio dos caminhos, né? E como é que é o comprimento médio dos caminhos mesmo? Como é que a gente define isso? Sei lá, eu não vou responder a questão inteira hoje, tá? É a primeira vez que a gente fala dela, então seria meio chateado. Na primeira lista eu acabei sendo... Em geral, eu não tenho problema em ser generoso, mas acho que na primeira lista eu fui um pouco demais. Então, vamos ver como é que a gente faz as coisas nessa segunda lista agora. Tá, então a gente tem lá um grafo G, a gente está definindo lá um L chapéu de G, como se fosse o quê? Como se fosse 1 sobre N menos 1 da soma para o IV pertencente a V, o diferente de V, da distância, né, de U a V. Tá. Isso aqui a gente chamou de... Qual que é o nome do L chapéu mesmo? Qual foi o nome que a gente deu para isso? Comprimento médio de caminhos, né? Tá. É óbvio que esse negócio aqui em cima merece esse nome que está aqui embaixo? O que é essa distância aqui? Vamos lembrar. Como é que a gente definiu esse negócio aqui? Distância o comprimento de um menor caminho, né? Entre U e V. Então, dentre todos os possíveis caminhos em G, e G é conexo, né? Então a gente sabe que tem caminho entre eles. Então, dentre todos os possíveis caminhos, a gente pega aquele que tem um menor comprimento. E o menor comprimento é o número de arestas, né? O menor número de arestas.
Então, basicamente, aqui o que a gente está fazendo é o quê? A gente está pegando para todo par de vértices distintos, todos os pares de vértices distintos, o IV, a gente está somando o comprimento do menor caminho deles. E depois está dividindo por 1 sobre n menos 1, que multiplica n menos 1. Tá? O que essa grandeza aqui está fazendo? Só por curiosidade. Por que a gente está dividindo por esse negócio? Tá somando e dividido pelo número total dos pares, né? Os números total dos pares não ordenados, né? Porque a soma aqui, a gente está fazendo o V, e o U só precisa ser diferente do V. Então, a gente está somando o mesmo caminho duas vezes. Que nem aquela questão das arestas, né? Quantos pares de vértices existem mesmo? O número de pares de vértices distintos, né? Então, isso aqui seria... É o n tomado 2 a 2, né? Daria o n menos 1 sobre 2. Tá. Então, bom, por que esse 2 some de lá? Bom, porque a gente está somando isso aqui duas vezes, né? Tá. Então, isso aqui é só uma grandeza de normalização. Tá. Então, isso, o comprimento médio de um caminho, ele também é uma característica já não tão local, né? Semi-local, digamos assim, pseudo-global da rede. Tá? Como é que a gente definiu o diâmetro? Como é que definiu o diâmetro agora mesmo? A outra grandeza que a gente usa é o diâmetro, não é? Então, o diâmetro num grafo G, ele é o quê? O caminho mais longo, né? O caminho mínimo mais longo, né? Tá? Não o caminho mais longo. O caminho mais longo é uma coisa um pouco diferente. Tá? A gente está basicamente definindo o diâmetro em G, como se fosse o caminho mínimo mais longo. Tá? Então, a gente pega aqui basicamente um máximo para um vértice S aqui, entre todos os vértices S, e aí a gente calcula a distância de S para V, e isso para todo vértice V do grafo. Tá? Então, o caminho mínimo mais longo, o maior caminho mínimo é o diâmetro do grafo. Tá? E, em geral, em qualquer grafo, essas duas grandezas, o diâmetro e o comprimento médio, elas são próximas. Tá? Se a gente pegar um grafo aleatoriamente, a gente pode mostrar isso daqui a algumas aulas, aleatoriamente esses valores não são muito distantes. Mas a verdade é que a gente pode aumentar o vão entre esses valores, tá? O gap, que a gente pode chamar assim, tanto quanto a gente queira. Tá? Então, aí, basicamente, na parte A, aqui, é o quê? É para fornecer um exemplo de um grafo G, né? Então, se eu não me engano, que o comprimento, acho que 3 vezes o comprimento médio, é menor ou igual ao diâmetro, era isso? Isso. Menor que o diâmetro. É tudo, e menor ou igual, não faz muita diferença aqui, tá? Um diâmetro de G. Tá? Então, isso aqui tá basicamente para mostrar o quê? Para mostrar, olha aqui... E depois, a parte B é só... Aqui é como se a gente tivesse uma constante C igual a 3, né? Tá? A parte B é só para fazer com C qualquer maior que 1, né? Acho que era isso. Tá. Então, aqui é basicamente para mostrar que, olha, que o caminho... que o comprimento médio pode ficar muito menor que o diâmetro, né? Concorda que é isso que a gente está dizendo aqui? Sim. Tá, isso aqui vale o quê? Isso aqui é C somente C o quê? Isso aqui é a mesma coisa que a gente escrever que o L de G é menor que, sei lá, que o diâmetro de G
dividido por 3, né? Ou seja, então, você pega um diâmetro, você divide ele por 3 ou por qualquer C, e você consegue mostrar que ele é bem menor. Tá? Como é que será que a gente faz isso? Bom, só uma pequena dica, a parte A, ela é mista, né? Ela é operacional e aí depois que você fez a parte operacional, a parte argumentativa é bem simples. Tá? Como é que será que você faz um negócio desse? Todo mundo entendeu o que é para fazer aqui? Essa é a parte mais importante primeiro. Basicamente, na parte A, você tem que achar um grafo ou uma família de grafos. Um grafo só já serve, tá? É um exemplo no qual essa relação aqui, ela é válida. Oh, nossa, saiu tudo do lugar aqui. Como é que você acha um grafo desse? Ideias? Bom, não tem muito o que usar aqui, né? A gente tem o quê? A gente tem aqui as definições, né? A gente sabe muito bem o que é a definição aqui do comprimento médio dos caminhos, normalizado, e a gente tem a definição aqui do diâmetro, que é o maior, é o comprimento do maior caminho mínimo existente no grafo. E o que a gente tem que mostrar é que, olha, que o comprimento médio pode ficar bem menor do que o diâmetro. Então, daria... qual é a ideia meio óbvia que a gente tem que usar aqui? A gente tem que exibir um grafo que o comprimento de médio de caminhos é pequeno. Então, significa que a gente tem que ter um grafo onde tem um monte de caminho pequenininho nele, né? E depois fazer um caminho que seja longo. Então, seria vários caminhos pequenos e um longo. Exatamente. Longo o suficiente. Tá? Então sei lá, de novo, tem mais de uma possibilidade. Tá? O grafo certamente não é único, nesse caso. Mas vamos pensar num caso simples. Seria alguma coisa, professor, como ter um grafo com vários vértices que são interligados entre si e uma quantidade de vértices, por exemplo, como se tivesse um bolo de grafo de vértices que todos eles não estão interligados. Mas aí sai uma ramificação que eles estão ligados só um com o próximo, para gerar um caminho mais longo? Isso funciona. Funcionaria? Funciona. Tá, basicamente, isso que você falou é mais ou menos assim, a gente tem aqui uma quantidade de vértices, né? Isso. Obviamente, o quê? Essa quantidade de vértices aqui vai depender dessa constante C aqui, né? Tá? Uhum. Aí eu vou deixar para vocês fazerem as continhas. Tá? Mas é basicamente isso mesmo. Aí você imagina que você tem aqui, você pode ter um clique aqui. Tá? Podia ser uma estrela, mas pode também ser um clique. Então, aqui todo mundo é conectado com todo mundo, digamos assim. Aí tem um outro vértice aqui, que também é conectado. E aí, lá, não sei, tem mais alguns aqui, tá? Digamos assim. E aqui, realmente, assim, o caminho mínimo de comprimento mínimo entre quaisquer, essa é a palavra, quaisquer dois vértices aqui, é um, né? Certo? Porque eles são vizinhos. E aí, realmente, acontece o quê? Aí, em algum vértice aqui, a gente pega e põe uma estrutura desse tipo aqui. Aí, lá. Não sei qual o tamanho disso aqui. E aí ela termina. Tá? Obviamente, tem o quê? Também depende do comprimento disso aqui, né? Você também tem que parametrizar o comprimento desse cara aqui.
Quantos vértices você vai ter que colocar aqui, quantos vértices você vai ter que colocar aqui, depende desse C aqui. Tá? Bom, calcular o caminho mínimo entre todos esses vértices que estão dentro desse cluster, né, desse clique, é trivial. Aí você também tem que calcular os caminhos mínimos entre todos os vértices desse caminho, que também são também é trivial, né? Daqui é 1, aí tem 2, 3, 4, 5, e depois tem mais 1, 2, 3, 4, 5. E aí, quando você faz a soma, aí você vai ver que, à medida que você cresce isso aqui, e tem um tamanho suficiente aqui, você consegue vencer esse C aqui. Tá, é exatamente isso. Professor, Hum. só para confirmar, quando está calculando a distância do grafo, calcula a ida e a volta no ponto, né? Na vértice. Ó, eu não sei se eu entendi a pergunta. Tipo, se tem a vértice A e B, e tem a aresta ligando ele. Aí quando você vai calcular a distância, você calcula a distância de A para B e de B para A. Vai ser a mesma nesse caso, né? Então você pode... Não, Você sim, só mas precisa você soma as duas. soma as duas para fazer a conta. Tá? E aí depois se você fizer somar tudo aqui, você vai ver que você vai precisar de duas variáveis aqui, né? Sei lá, chamar, seja x aqui, o número de vértices, e y aqui, o número de vértices desse cara. E, obviamente, o x e o y vão depender da constante que a gente quer. Tá? É bem fácil, quando C é 3, fica bem fácil, né? Tá, então, obviamente, faz o A primeiro. Essa é uma possibilidade. Tá, então, isso mostra que, na média, a gente espera que o comprimento médio dos caminhos esteja próximo do diâmetro. O diâmetro nem seja tão grande assim, como a gente vai ver, mas, na prática, as coisas podem ficar bem diferentes. Tá? E esse tipo de estrutura aqui, esse gráfico que eu desenhei com vocês aqui embaixo, ou uma coisa parecida com isso, tá? Isso vai voltar a aparecer em algumas aulas no curso, quando a gente for falar de passeios aleatórios. Tá? Porque grafos com essa estrutura aqui, eles têm uma condutância baixa. Tá? O passeio aleatório, ele faz um mixing muito rápido aqui, mas aí depois, para ele visitar todos esses vértices aqui, a coisa é bem ruim. Pode demorar muito. E principalmente se a gente podia ter colocado, não é o caso nesse exercício 3, mas a gente podia ter colocado um outro pedaço de grafo aqui no final. Tá? Então esse grafo teria mais ou menos a forma de um halteres, né? Como eles chamam na literatura. E aí grafos que têm essa forma de halteres, os algoritmos demoram para convergir para o cálculo de certas propriedades. Mas isso tudo vai ficar lá para frente. Eu só estou contando para vocês o interesse que a gente tem nessa questão 3. E o primeiro é para mostrar que, olha, que nem sempre aquilo que a gente imagina que aconteça na média, ou no caso aleatório, isso realmente sempre acontece em qualquer caso. Esse é um caso adversarial, né, principalmente. A gente está dando um contra-exemplo, seria quase que o pior possível. Então tem essas grandezas, o gap aqui pode ficar tão ruim quanto a gente queira, e também que isso tem consequências muito interessantes na hora da gente, por exemplo, estudar a estrutura de comunidades, e como é que a gente acha comunidades em redes sociais, por exemplo. Tá? E que tudo isso também depende do passeio aleatório, se rapid mixing or not, ou não, ter uma boa condutância ou não. Tá. Perguntas aqui? Ô, professor, como faria para calcular o Y que eu não entendi? O Y é o número de vértices, né? Que você tem que colocar aqui. Você tem que escolher um número de vértices que vai fazer sentido na hora de você fazer a sua conta. Tipo, se eu colocasse aqui só 2 vértices, será que resolvia?
Tipo, aqui eu botei um caminho lá. Qual é o comprimento que eu preciso que esse caminho tenha aqui? Será que se eu botar um vértice só não vai funcionar, concorda? Não iria funcionar. Se eu botar 2, talvez não funcione também. 3, eu preciso colocar alguns vértices aqui. É isso que eu estou chamando de Y, vai. Não precisa chamar de X e Y, pode usar outros nomes. Tá, mas a gente precisa ter um tanto de vértices aqui e um tanto de vértices aqui. E esse tanto de vértices aqui e tanto de vértices aqui depende da constante ser envolvida. No caso de ser 3, não é muito difícil perceber o que calcular, né? Tá, aí a gente queria que o comprimento médio fosse menor que o diâmetro dividido por 3. Então... Por exemplo, no caso de 3, vamos supor que o x tem a distância 1, aí o y teria que ter distância para ser 3 vezes maior, né? Ele teria que ser mais ou menos 3 vezes mais 1, né? 3 mais... A distância Isso, seria 3 mais 1, né? lembra E aqui seria... que isso aqui vale, né? O número de vértices agora vai ser x mais y, né? Uhum. Então é isso, é ali que você tem que usar essa... E fazer, aí você faz o balanceamento, tá? Você tem que balancear o x e o y. Mas é bem por aí, é bem no caminho que você falou. Então, todo mundo entendeu o que a questão pede? Como fazer? Aí o resto agora é só fazer e fazer as contas. Então, no fundo, você tem que fazer vai ter que calcular e fazer uma equalidade para qual a quantidade de vértices você precisa para fazer Uhum. essa, essa situação anômala, né, que não é muito comum num grafo aleatório. Exatamente. Exatamente. Isso raramente acontece num grafo aleatório. Isso você quer o número preciso ou aproximado, professor? Não, você pode, assim, o número preciso, se você for lá, você vai até achar aqui que o grau, o x e o y vão ser fracionários, né? Então, não, basta funcionar. O x e o y não precisam ser os menores possíveis, tá? Ok. Só bala assim, pega o x maior que tanto, o y maior que tanto. O importante aqui é o quê? É que o grafo tem que ter uma estrutura desse tipo. Essa não é a única, tá? Mas essa aqui já serve. É que eu Então, tava pensando para grafos densos em X, né? E esparsos seria diferente. Ia variar os valores, não iria? Se X fosse denso ou não. se o grafo for denso, você não consegue separar o comprimento médio do diâmetro da forma que a gente está querendo. Tá? Se o grafo realmente for muito... por exemplo, o modelo de grafo aleatório é um modelo para grafo denso, em geral, com a primeira versão que a gente vai ver, e aí lá, essas duas grandezas a gente não consegue muito separar. Tá? Então você precisa ver que se o grafo for muito esparso, você pensa assim, vai ser meio óbvio, então que dá para separar. Nem sempre. Tá? Então o que realmente precisa acontecer é um desequilíbrio aqui, que nem esse que a gente mostrou aqui embaixo. Tá? Se olhar bem, à medida, quanto mais o número de vértices em Y aqui cresce, mais esparso o grafo fica, né? Sim. Certo? Só que a questão é o seguinte, se o grafo fosse só composto de Y, as distâncias juntam novamente, percebe? É verdade. Elas seriam iguais, né? Exato. Então, se a gente considera só a parte aqui do X que é densa, os números são iguais, basicamente. Se a gente usa... Aqui são iguais. Se a gente usa só o Y, também. Então, o que precisa, nesse caso, para separar duas distâncias, as duas medidas, a gente realmente precisa que o grafo seja bem desequilibrado. Tá? Ele tenha um pedaço muito denso e um pedaço muito esparso. Tá? E isso, quando acontece, a parte curiosa é o seguinte, tá? Como a gente vai ver.
Aí esse grafo aqui é um caso particular. Ele pode ser gerado aleatoriamente no modelo mais simples, que é o que a gente já vai discutir na próxima aula, o de Arduino. Sim, tá? Desde que a probabilidade seja maior que 0 e menor que 1, que está ligada a esse grafo, qualquer grafo pode ser gerado como um grafo aleatório. A probabilidade pode ser muito baixa, tá? Mas ele pode ser gerado. Então, quando a gente diz assim também, olha, é o comportamento médio, tá? O que a gente espera de um grafo aleatório é que essas instâncias L e G, o L chapéu de G e o diâmetro, que elas coincidam ou ficam muito próximas. Mas elas, mesmo no caso aleatório, elas podem se separar, mas é muito difícil. Então, quando a gente quer realmente exibir essa separação, a gente tem que procurar de cara alguma coisa que seja um evento, nesse caso, um evento raro, tá? E bem desequilibrado. E isso, sim, é um exemplo ruim para algoritmos baseados em passeios aleatórios, tá? Que tem tudo a ver com os autovalores do grafo. Tá? E tem tudo a ver da forma que a gente determina comunidades no grafo. Tá? De novo, isso tudo eu vou explicar com detalhes lá para frente. Ficou claro aqui? Ficou sim, claro, professor. só não estou ainda visualizando. Assim, do ponto específico para esse tipo de construção que a gente fez, ficou claro. Eu estava pensando de uma forma de prova geral, eu ainda fico meio. Tá, bom, você vai ter que eu posso te falar um pouco nessa estrutura, vai ser basicamente o seguinte, peraí que eu apertei um negócio errado aqui. Você sabe que o seu grafo tem essa estrutura, você vai ter essa estrutura aqui. Primeira coisa que você faz, tá? Faz com um exemplo pequeno. Você tem que testa lá. Põe, sei lá, põe uns 5, 6 vértices, 5 vértices aqui, sei lá, 6, alguns vértices aqui. E aí como é que você calcula o comprimento médio dos caminhos aqui? É fácil, né? Então você acha uma formulazinha para esse cara aqui seria 1 vezes o número de caminhos que você tem aqui, né? Dividido pela possibilidade, pelo n-1. Aí você calcula o número de caminhos mínimos que você tem também aqui e calcula a média. Tá? E observe que vale para esse e vale para todos os demais que poderiam estar pendurados aqui com um a mais, né? Você tem que contar tudo isso aqui também. Tá? Tem uma forma mais fácil de fazer essa conta, Vou mostrar para vocês um outro gráfico que funcionaria. O número de vértices cresce, mas as contas ficam mais fáceis de fazer. Que gráfico é esse que eu estou desenhando agora? Ele não é completo, né? Não. Ele é uma estrela. Essa parte aqui é o que a gente chama de estrela, né? É um vértice no meio e um monte. É uma árvore, mas além disso é uma estrela, né? Certo. Tá? Então, com exceção dessa parte que eu vou colocar aqui agora, que é um caminho. Tá? Também dá para fazer com esse aqui. Que facilita para você fazer a contagem do número de arestas e o número de vértices. Sim. O grafo vai precisar ser maior, ou seja, ter mais vértices, mas, de novo, a gente não está procurando o número mínimo, tá? Mas é isso que você falou. Na hora de você calcular quantos caminhos mínimos você tem aqui e qual vai ser a distância, e qual vai ser o diâmetro, e qual vai ser o comprimento médio, é um pouco mais fácil fazer as contas aqui. Não muito mais fácil, mas é um pouco mais fácil. É que esse aqui é o que vem primeiro, em geral, quando a gente pensa. Tá? E esse aqui é menor do que esse, porque aqui a gente tem muito mais caminho mínimo, né? Tá? Então... Que pensando realmente, analisando friamente, ele é mais simples de você até visualizar. Esse aqui, o da esquerda ou da direita? O da direita, porque caminho qualquer um dos pontos do gráfico da estrela
Ou vai ser 1, porque é uma extremidade com o meio, ou vai ser 2, porque é uma extremidade com a outra. Ele passa pelo meio e bate no outro. Então é até mais simples de você visualizar. Exatamente. Agora que você tem os dois, então, nas mãos, e você enxergou isso no da estrela, qual é o ponto crucial dessa questão, então? O que é aquilo que qualquer gráfico que você fosse usar realmente precisaria ter ali? Esse é o próximo passo. Você chegou muito perto. Então, agora eu estou basicamente mostrando para vocês assim, quando você pega uma questão desse tipo aqui, para mostrar uma relação dessas aqui, com o C que seja. Essa é uma relação linear, certo? Sim. Tá. Aí você olha lá, todas envolvem distâncias, tá, mas o diâmetro não é bem, é um máximo, então isso aqui já é uma questão de otimização. Então, para separar isso aqui, você precisa do quê? Você precisa ter que uma grandeza, ela tem que crescer superlinearmente com relação à outra. Para você conseguir fazer a separação. Tá? Então, no fundo aqui, a gente quer ter para o comprimento médio dos caminhos ficar pequenos, isso a gente já descobriu rapidamente, né? Tinha que ser o quê? Tinha que ser um monte de caminhos mínimos pequenininhos, né? Sim. E aí tinha que, mas para o diâmetro ser grande, a gente tem que ter um caminho mínimo grandão. Então, essa é realmente a parte interessante da história, né? E com esse desenho você consegue montar os dois de um modo simples. Exato, as coisas são meio contraditórias, né? Tá? Eu tenho que ter, então, para ter um comprimento médio de caminhos pequeno, então eu tenho que ter um monte de caminhos mínimos pequenininhos. Mas para ter um diâmetro, eu tenho que ter pelo menos um caminho mínimo que seja grande. E aí, realmente, para essa separação funcionar aqui, implica que o número de caminhos pequenos tem que ser bem maior do que o número de caminhos grandes. Tá? Então, qualquer coisa que cresça superlinearmente, por quê? Porque sempre que eu ponho um caminho aqui, eu tenho um caminho grande, mas não é só um, né? Eu tenho vários outros caminhos aqui que são quase o mesmo diâmetro, concorda? Sim, saindo do mesmo ponto da estrela, chega na extremidade, eles são tão grandes quanto. Exatamente. Eles são tão grandes quanto. Então, não é quando eu ponho um caminho grande para algo que tem o diâmetro, eu não estou botando um caminho grande só, eu estou colocando uma coleção linear de caminhos, grandes ou grandes. Tá? Então, a verdade é que para uma coisa dessas aqui conseguir fazer sentido, o número de caminhos pequenos ele tem que crescer superlinearmente no número de caminhos grandes. Porque vai ser cada vértice que você aumenta o caminho grande, você vai ter que fazer uma combinação. A combinação dos vértices que vai dar o caminho médio vai aumentar também, né? Isso. Então é por isso que a gente tem que fazer muito mais caminhos pequenos. E aí acontece tanto na estrela quanto no clique, né? Sim. E aqui, na estrela é fácil enxergar. Qual a ordem do número de caminhos pequenos que a gente tem aqui na estrela? Em função do número de vértices da estrela? É a mesma ordem, porque cada vértice que tem na estrela é o caminho mínimo 1. Isso, mas cada vértice novo que eu coloco aqui, a quantidade cresce quadraticamente de caminhos pequenos, né? Caminhos. Porque é ele para todos os demais. Sim, ele para os outros, sim. Então, e aqui no clique ainda é melhor ainda, né? Cresce muito mais. Então, essa é a questão. O grafo tem que ser... São dois objetivos assim, que eles são quase que contraditórios. Sim, porque se você adicionar em qualquer um dos lados, você vai adicionar todos. Mas vai ter mais um peso ou no diâmetro ou no comprimento mínimo, né? Isso. Se você botar no final, adicionar um vértice no final do caminho comprido, você vai aumentar o comprimento do caminho, do maior caminho mínimo, e vai dar um caminho mínimo grande para todos os outros. Exatamente. Só que se você adicionar um na estrela,
você adiciona um caminho pequeno para todo mundo e mais um caminho mínimo para cada um dos vértices que estão fora. Exato. Eu pensei numa forma de tentar resolver isso, mas na força bruta, que seria criando o gráfico e calculando, né? Ah, Conforme for populando o grafo. Mas tá. a visualização de como isso Aham. apenas no papel, sabe? É, calculando quantos caminhos aumentam conforme o N aumenta de cada Aham. lado, né? Se eu aumento o N na estrela ou se eu aumento o N na cauda, como que ficaria? Tá, É, e isso vai. Eu acho que eu entendi duas coisas que você falou aí ligeiramente diferentes. Dado um grafo, você calcular os caminhos e para ter uma ideia de qual seria a ordem disso aqui, isso é tranquilo, né? Tá? Basta usar os algoritmos que a gente viu, por exemplo. Tá? No caso aqui, busca em largura, já resolveria. Tá? Para você tendo a busca em largura, depois você calcula as distâncias mínimas várias vezes, né? Ou usa floyd wash, alguma coisa assim. A busca em largura várias vezes é mais rápido nesse caso, já que não tem pesos. E aí você calcula o diâmetro e calcula o comprimento médio, e você pode se basear por aí. Se você quisesse enumerar os grafos para achar qual é o grafo que ia entrar nessa conta aqui, é um exercício bem interessante. Mas eu já te digo, vai demorar pra caramba para esse algoritmo terminar de rodar. ia ter muita conexão, tempo. Mesmo no caso C igual a 3. Por quê? Ia ser o crescimento exponencial das Exatamente. Vamos conexões, lá. né? Aí Se, assim, cada vez que eu populasse, ele ia demorar muito mais para. se a gente tem O N diferença é vértices, muito vai, maior. quantos grafos com base em N vértices a gente tem? 2 elevado a N sobre 2, né? Sim, Tá. Isso aqui é da ordem do quê? Como se fosse 2 a N quadrado, né? sim. A Tá. complexidade Então, ia ser muito maior. se a gente coloca 10 vérticezinhos, a gente já está falando o quê? A gente está falando de 2 a 100, né? Sim. Isso aqui já é grande pra caramba. Tá? Então gerar grafos é uma coisa assim, sair gerando. Computacionalmente não dá certo. Não dá. Tá? Então, a moral interessante desse exercício. O exercício tem. Acho que a gente já falou o suficiente para dar a moral toda. A moral toda dele a gente tem duas grandezas que, em geral, andam juntas. Tá? Em geral, o valor delas não difere por muito, mas pode diferir. Tá? Então, o caso esperado é que elas sejam juntas, mas um caso adversarial, elas podem ficar tão distantes uma da outra quanto se queira, que é o comprimento médio e o diâmetro. Bom, como é que será que isso acontece? Bom, para isso acontecer, tem que ser uma situação de desequilíbrio. E nesse caso, o desequilíbrio tem que mostrar exatamente o quê? Que um pedaço do grafo, ele tem que privilegiar um crescimento superlinear para uma das grandezas, enquanto o outro pedaço do grafo vai privilegiar, vai fornecer apenas um crescimento linear na outra das grandezas. Tá? Já que a relação que a gente queria demonstrar aqui de gap, né, de folga, é linear. E então isso existe, então é uma questão de crescimento dos grafos, desequilíbrio, e isso tem implicações algorítmicas muito, não apenas muito interessantes, mas muito importantes, porque senão a gente conseguiria calcular certas outras coisas muito mais rápido. Mais perguntas nessa aqui? O resto da conta eu vou deixar para vocês fazerem por enquanto. É a primeira vez que a gente fala nessa questão, então não vou fazer essa conta toda hoje. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Porque é um belo exercício. Não, que deu uma boa luz já de como seguir. Uhum.
Que mais? Ô, professor, voltando para a questão 2, Hum, a J. O meu coeficiente deu tipo 0,22, o que é bem abaixo. Eu não sei se está certo por ter a fragilidade, né? olha, eu vou ser sincero com você aqui, eu não lembro que valores esse negócio tem que dar. Eu não Sim, posso te falar, eu não posso te falar o valor, eu realmente não lembro. Tá? Já faz um tempo que eu fiz que eu fiz essa questão. E eu adaptei, essa questão não é toda minha, eu adaptei ela, na verdade, de um outro lugar, mas eu lembro que eu calculei todas as respostas, mas eu não lembro de cabeça agora qual é o valor. sim, eu só queria ver se fazia sentido ser baixo, porque pelo que eu desenhei, Hum, o B seria o ponto de fragilidade, né? Entre os lados. hum, E eu também acredito que a que seria a Alice, também seria uma fragilidade por ter muita concentração de vértices em geral. hum. Aí eu Oh, acredito que o coeficiente também seria baixo por causa disso. sim, mas assim, tem o que se eu entendi o que você falou, você está olhando no que seria uma fragilidade por grau, tá? Que realmente acontece isso, mas a ideia do exercício do item J deixa eu ver o item J. Tá, quais são os outliers? Não, tá, acho que isso que você falou faz sentido. Tá certo. Eu estava pensando na questão I. A questão I é que é diferente. Na J, realmente a gente vai ter uns outliers aí que necessariamente eles têm que ser o quê? Aqueles que têm um grau muito maior ou muito menor, né? Tá? Então, sim. Obrigada. Uhum. Em geral, assim, a definição estatística de outlier é você tem lá uma coleção de elementos, você calcula a média deles e calcula o desvio, né? E aí qualquer elemento dessa coleção que esteja a distância maior que um desvio padrão, ou dois desvios padrões, ele principalmente, já podem ser considerados outliers. Maior que dois desvios padrões, já é considerado um outlier. Tá? Mas aqui você pode olhar o desenho que você fez e inferir rapidamente. Funciona. Eu só não lembro que valor que é. E aí, que mais, gente? Hello, tem alguém aí? Professor, você pode dar uma luz para a gente na 6 e na 7? Vamos ver, deixa eu achar aqui. 6. Tá, a 6 é uma dupla contagem probabilística, né? Isso. Tá.
Acho que, deixa eu ver aqui. Isso, é. Então, você escolhe a ideia. A ideia é que você tem a Alice aqui. E aí o Bob está lá do outro lado, né? E aí a Alice quer mandar um bit pro Bob, né? Sim. Tá? Então aí a Alice vai escrever que ela vai pegar, sei lá, um bit B que pertence a 01, né? Tá? Ela vai escolher um bit B e ela vai mandar esse B pro Bob. E aí vai passar no meio de uns retransmissores lá, né? Sim. E eu sei lá, tem um número lá de retransmissores. E aí vai ser entregue a Bob, sei lá, um betil, né? Por quê? Porque os retransmissores podem introduzir erro na transmissão dos bits. Era isso aí, não é? Isso. Isso, cada retransmissor pode botar um ruído do bit com probabilidade P, né? Ou seja, então toda vez que em cada retransmissor aqui que entra o bit B, tem uma chance dele vir invertido. Exatamente. Tá? Ele sai de novo bit B com probabilidade 1 menos P, né? E ele sai o B invertido com probabilidade P. Era isso? Sim. Isso, inverte com probabilidade P. Exatamente. Aí o que está pedindo é partilhar para mostrar que a probabilidade do Bob receber o bit enviado pela Alice corretamente é dada nessa expressão que está lá. E esse P, ele é o mesmo P para todos os transmissores, é uma constante deles. O mesmo. Tá. Compraram os transmissores tudo no mesmo lugar, numa vez só. O mesmo lote com o mesmo defeito. Exatamente. Foram lá e compraram tudo, estava em liquidação. Em geral, o que acontece, né? Você compra em liquidação, em geral é suspeito. Não devia ser, mas é. Então, aí todos os transformadores têm o mesmo problema. Então a questão para o item A, vai, sem responder, mas quase respondendo. Você tem que calcular a chance da Alice, do bit que a Alice manda para o Bob, manda chegar para o Bob, né? Uhum. Isso seria graficamente desenhar uma árvore, então? Você pode tentar por aí, mas é mais fácil que isso. Uhum. Tá? Pensa assim, o que a gente quer é calcular a probabilidade de que o B seja igual ao betil, né? Uhum. Sei lá, talvez deve se chamar de belinha. É isso que a gente quer, né? Sim. Tá? Antes de sair fazendo a contarada, é um modelo bem simples, é um modelo de caminho, né? Sim. Pensa assim, quais são as condições necessárias, qual é a condição necessária e suficiente para que o Bob receba o mesmo bit que a Alice enviou para ele? Pensa assim, se a Alice enviou um 0, uhum. qual é a chance do Bob receber esse 0? Vai dependendo... Tem as probabilidades lá. Sim, tem devido à probabilidade do perigo e a quantidade... Sim, mas isso é o que a gente quer calcular, certo? Então pensa assim, pensa de uma forma um pouco mais abstrata, um nível um pouco acima. Qual seria uma condição necessária e suficiente para o bit que a Alice enviou chegar no Bob? Uma delas... Se a probabilidade de ter inversão fosse 0? Isso. Essa, não a probabilidade é dada. Não, mas que seja assim, vai. Vamos chamar de o evento, né? Tá, chama assim, cada inversão é um evento, vai. Então, assim, okay. Aconteceria, o bit que a Alice enviou chegaria para o Bob se não tivesse nenhuma inversão. Sim, justo. Certamente. Esse é o caso mais simples. Não seria o caso se tivesse uma inversão.
Mas seria o caso se tivesse duas inversões, uma inversão em número par. Exatamente. Exatamente. É necessário esse eficiente. O número de inversões tem que ser par. Sim. E aí, se você for lá e olhar a fórmula que a gente está pedindo para você mostrar, Tem o 2K. é bem isso que está lá, né? Ou seja, o K ali está contando o quê? O K é um valor inteiro, é o número. É o número das É o número de inversões. duas inversões que tem que ser feitas. Exatamente. É o número a gente tem que contar as inversões em duplas, então o K é o número de duas inversões que você tem que fazer. E aí, isso basicamente é o quê? Isso é uma binomial, né? Sim. Isso é uma distribuição binomial, é o K aí. Tá? Então, no fundo, esse mostre no item A, esse mostre é muito mais, é muito pomposo dessa vez. Bom, pelo menos eu não botei prove, né? Seria mais pomposo ainda. Porque isso realmente é só um argumento. Tá? É necessário o suficiente que o número de inversões seja par, e aí exatamente o K está contando esse número de pares. E aí o resto é a argumentação de que isso é uma questão, é uma distribuição binomial. Justo. Tá? Aí vem a parte B. A parte B, ela vai introduzir para você uma forma alternativa de calcular essa probabilidade. Tá? Então ele vai dizer que o retransmissor ele tem um viés. Q. Aí se a probabilidade com que ele inverte o bit é 1 menos Q sobre 2. Tá? Então o viés é um valor real no intervalo menos 1 e 1. Aí é para provar que o envio de um bit via dois retransmissores, um viés Q1 e Q2, equivale a enviar o bit por um único retransmissor que tem um viés Q1 vezes Q2. Esse Tá? viés é mais ou menos a chance de, se ele chegar como 1 ou como 0, a chance dele inverter é diferente? Isso. Tá? Ao contrário aqui, peraí. Peraí. Aqui. Então, agora a gente tem lá um viés. Tá? Pode ver aqui. A gente tem lá um viés que é um valor entre menos 1 e 1. Tá? Isso é muito usado em engenharia elétrica, né? E eletrônica. Tá? Eles gostam muito dessa quantia viés. Tá? Por quê? Porque, basicamente, a gente pode estabelecer a probabilidade como se fosse uma coisa desse tipo, né? Sim. Tá? Então, a probabilidade original que a gente tinha, a probabilidade era, lá, antigamente, lá, o Pzinho estava lá entre 0 e 1. Tá? E a gente está mudando o espaço para menos 1 e menos 1. E aí o que o B está pedindo para fazer é o seguinte, olha, que se tiver um bit B aqui, que entre num retransmissor aqui, que ele tem um viés Q agora, Q1, né? E aí vai chegar um retransmissor que vai ter um viés Q2, e aí vai chegar o bit aqui, quer saber se o bit é o mesmo, né? É isso. Enviar um único bit. Aí o que tá basicamente está falando é que isso aqui é equivalente, essa situação é a mesma se a gente pegasse o nosso bit B aqui. Um retransmissor que é Q1 vezes Q2. Exato. Como se tivesse um outro retransmissor grandão que substitui esses dois em um só. Tá? O que isso está fazendo? Isso está contraindo os canais, os arcos do grafo aqui. Tipo, a gente está juntando dois retransmissores em um. Certo? Sim. Tá? E, bom, o que você tem que mostrar? Esse B aqui é um belinha, na verdade, tá? Esse belinha, ele pode ser igual... O belinha, ele pode ser o B ou o B barra, né? Ou o inverso do B. E aí para mostrar isso, você vai ter que calcular as duas probabilidades, né? É assim que você mostra isso. Tá? Você mostra que as probabilidades nesse caso aqui, primeiro, são iguais às probabilidades nesse caso aqui. Tá? São duas contas bem simples, tá? Então, essa é realmente bem simples. E aí vem a parte C. A parte C é a parte realmente interessante da história. Aí é para você mostrar, no fundo, que, então, a probabilidade do Bob receber
o bit que a Alice mandou para ele é exatamente 1 mais 1 menos 2, que, se eu não me engano... Tá, P, que é a probabilidade. A P, a probabilidade, Isso. tá. Isso, então tem que ser o P mesmo. Então, 1 menos 2P 2P elevado, tudo isso elevado a N, a N dividido por 2. 2. Ou seja, o que está falando que isso aqui, no fundo, é igual a essa soma aqui, né? Sobre 2, o K igual a 0 lá, do N, 2K, lá, 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 lá. Não é isso que você precisa provar. No fundo, o que o exercício vai provar é que isso aqui é igual a isso, né? Tá? Mas não é isso, não é desse jeito que você vai. Como é que você prova o item C? É aí que está a grande... não é o grande, assim, é fácil provar o item C, mas o trabalho realmente no exercício está no item C, porque o item B é imediato, e o item A a gente já fez e viu que o que interessava era o número de versões separadas, ou ímpar. Como é que a gente prova o item C? É como se a Alice ela fosse enviar para Bob por um caminho só? Está quase lá o que você falou, tem que refinar um pouco mais isso aí. Não é o caminho é sempre único, né? Seria um transmissor novo, um retransmissor. Isso, exatamente. É como se a Alice fosse enviar para o Bob, tinha um retransmissor, todos os retransmissores pequenininhos foram combinados num grandão, né? Uhum. Ou seja, então, o item C é indução no item B, né? Não imaginei. Você vai juntando eles por indução e chega nessa formazinha. Uhum. E assim, cá para nós, então, depois que você provou isso aqui por indução, né? Indução em N, é isso? Aí isso aqui realmente mostra que essa grandeza aqui, ela é igual ao somatório lá do N, 2AK, de P a 2K, 1 menos P a N menos 2K, né? Para o K de 0 até N sobre 2 abaixo. Ou seja, são iguais. É muito mais fácil calcular o lado esquerdo aqui do que o lado direito, né? Certo? O lado direito você tem que avaliar um somatório, e dentro desse somatório você tem que avaliar coeficientes binomiais, e fazer as contas, e levar... Aqui não, aqui você faz uma conta bem mais simples, né? Já é direto, né? É uma fórmula fechada, tá? Você não precisa saber, assim, eu vou contar por curiosidade, tá? Não é o que você precisa saber o que está acontecendo. O que esse exercício estava querendo? Esse exercício estava querendo dizer que, olha, que tem mais de uma forma de você calcular certas grandezas, principalmente probabilísticas, e que algumas são mais fáceis do que a outra. Tá? Se você mudar ligeiramente a parametrização do problema, as suas contas ficam muito mais fáceis. Tá? Isso acontece direto em matemática e tem usos em engenharia. Tá? Que é quando você tem as contas, elas são ligeiramente complicadas num espaço, e você muda o espaço e as contas ficam muito mais simples. Por exemplo, todas as transformadas de Laplace, transformada de Fourier, tá? Então, sempre que você ouviu uma palavra transformada na sua frente, você imagina que ela está te levando as contas de um espaço para o outro, que nesse outro espaço vai ficar muito mais fácil de você operar. Tá? Isso aqui é um exemplo bem simples de transformada de Fourier. Tá? Mas vocês não precisam nem saber o que a transformada de Fourier é. E a gente vai usar essas contas lá para frente. Então, essa era a parte, esse era o 6. Vamos ver quem é o 7. Ao 7, a gente tem um grafo com distribuição geométrica, né? Dos graus. Sim. Então, a gente tem um grafo G aqui.
Tal que o quê? Tal que basicamente a probabilidade do grau de um vértice U é igual a K, é o que a gente definiu como esse PKzinho aqui, né? Tá? E esse U aqui, obviamente, ele pertence aos vértices do gráfico. Tá? E esse PKzinho aqui, ele tem uma constante C lá, que multiplica um A elevado a K. Isso. Isso. E essa é a distribuição geométrica, né? Tá? E aí tem que ter uns limites aí, né? O A, O A e para o esse C negócio são. fazer sentido, o A tem que ser menor que 1. Tá? E tem que ser Vai ter que ser também positivo. maior que 0. E o C também maior que 0, né? Isso. Por que o A tem que ser menor que 1 aqui? Porque senão Porque isso se ele diverge. for igual a 1, ele não. Se ele for Se igual a 1, ele vai ser constante, o K. se ele for igual a 1, isso aqui realmente vai dar igual a C. Vai ser constante para todo mundo. Tá? Sim, Se for maior do que 1, isso aqui diverge, né? sim, vai aumentar muito. Isso aqui vai para o infinito à medida que o K... à medida que o K cresce, isso aqui vai para o infinito. Tá? Isso. Então tem que ser menor do que... Tem que estar entre 0 e 1 para poder convergir. Tá? Essa é a ideia. Então, aí... Bom, o primeiro item pede para você calcular o C, né? Para normalizar. Bom, isso aqui não é difícil perceber o quê? Isso aqui basta você calcular alguma coisa desse tipo aqui, né? Isso é normalização estatística. Oi? Normalização estatística? Desculpa, A cortou. normalização usada em estatística, né? Que você Isso, vai pegar, você vai em fazer a probabilidade. soma, isolar o C e o valor do C vai ser o que você vai. É o restante, na verdade, né? Porque é discreta. Ou seja, você tem que resolver isso aqui em função de C, né? Isso. Tá? Isso aqui resolve em função de C. O que é simples, né? Tá? Porque o C é constante, você pode botar ele aqui fora. E aí você fica com uma coisa desse tipo aqui, né? Vou aumentar o somatóriozinho aqui. E o que é isso aqui? Vai, eu não vou fazer a conta, mas eu vou só contar para vocês. Isso aqui é o quê? O A está entre 0 e 1, né? O A está entre 0 e 1. O que é isso aqui? Uma série geométrica, também conhecida na literatura como PG, né? Progressão geométrica. Tá? Você joga a fórmula da PG ali, faz as continhas e o negócio sai. A mesma PG que a gente vê lá no... Não sei qual colegial é mais isso. Já faz tempo. Eu vi isso, eu lembro que eu ter visto isso no primeiro colegial, mas as coisas mudaram depois. No meu tempo já só estava série, depois vinha o primeiro colegial. Agora tem até, acho que a nona série no ensino médio, aí depois tem o ensino... Não, ensino fundamental vai até a nona série, depois o ensino médio, né? Tem 3 também. Isso. Tá? Então essa é a parte fácil. Aí depois vem lá, depois a gente tem que calcular duas frações. P e W. P seria o quê? A fração de vértice que tem grau maior ou igual a K, né? Isso. Então, fixe com K. Então, você quer calcular lá P, a fração de vértices com... Eu acho que eu estou com muita coisa aberta hoje.
Tá ficando meio lento aqui. Maior ou igual a K. Isso aqui é o C também, né? E o W é a mesma coisa, fração, só que o W é de arestas, né? Que incidem. Nos vértices de grau maior é igual a K. Uhum. Ok. Vai. Como é que você calcula P? Eu não vou fazer a conta, a gente só vai discutir a ideia. Como é que você calcula o P, a fração dos vértices de grau maior ou igual a K? O K é fixo, né? Qualquer valor. Sim, Você sabe quanto vale o C agora já. sim, Então você sabe muito bem quanto vale cada um desses PKs aqui, né? sim. Ok. Porque você tem o A que é uma constante, sei que é uma, sei que é uma constante. Uhum. O que você espera nessa história aí? Você tem exatamente, então, qual é a distribuição dos graus dos vértices do grafo, né? Sim. Então, se você quer saber a fração dos vértices que tem grau maior ou igual a K, você precisa fazer o quê? Tá. Esse K, então, É um- é é uma- um inteiro que é a quantidade de graus de grau dos vértices. Isso, O nível de grau dos vértices. isso. Então, Nesse caso, tecnicamente, então é por isso que o K tende a infinito, porque ele vai do que não tem nenhum, o vértice que não tem nenhuma aresta, que ele é grau zero, até o infinito, que é onde teria vértices infinitos. exato, Tá. seria vizinho de todo mundo. Tá. Agora entendi o que é o desenho Tá? do K. O K é um parâmetro, tanto no Uhum. B quanto no C. Então, no fundo, você só precisa somar isso, né? Do A K fração de P. para frente. E detalhe, olha o item A aqui, o que a gente fez. Se somar todo mundo vai dar 1, não vai? 1 representa o quê? É um postulado. Um representa aqui a totalidade dele. Exato, 1 representa o todo. Então a fração sai de graça nessa história, né? Ou seja, eu não sou merecedor de crédito aqui nesse caso, nem de maneira alguma, mas eu só conto para vocês o que é a realidade. Não tem nada como usar as ferramentas corretas para resolver problemas. As coisas se encaixam. Ferramentas e notações corretas. Uhum. E o W? Cada aresta tem 2 pontas, né? Sim. E o K, o K ele vai dar o grau. Então ele vai dar a quantidade de. Ele vai dar os vértices que tem aquela quantidade de arestas. Exatamente. A diferença é que para cada aresta, se ela está incidindo naquele vértice, ela já é um elemento daquele K, né? Sim. Então você tem que usar um K-1 na história ali, em algum momento. Por que tem que ser um K menos um de novo, professor? Porque imagina, pega uma aresta qualquer aqui que está pendurado. Certo. Aí esse vértice aqui tem grau K. Mas se ele tem grau K, é porque essa aresta já está incidindo nele também, né?
Ah, então, você tá, tem quantas arestas incidem nele, então menos um porque ele é o próprio vértice. E aí depois você calculou os dois itens, aí para fazer o item D é só... Usar os valores, mas acho, ao menos para mim tá um pouco difícil de visualizar o B e o C, professor. Uhum. É, ti- teria a relação também com a soma do que teria. Por exemplo, a distribuição é geométrica, então é uma distribuição que o começo dela é maior e ela vai caindo conforme vai Isso. aumentando o número de graus. Uhum. Então, a fração seria. Como é discreta, não seria a somatória do que está para trás de cá dividido pelo que está para frente de cá. Seria isso? Porque o Não número sei. de vértices com maior ou igual no caso, maior ou igual a K seria a soma de K para frente, né? Porque que na verdade Isso. daria a proporção, né? A proporção de vértices maiores que K seriam a soma de todos os. Seria o somatório de todos os casos dali para frente, né? E se você soma todos, te dá um, né? Não, mas aí menos os que o que tá para trás de Isso, K. basta você somar aqui, basta em vez aqui de onde a gente fez, vou corrigir a fórmula aqui um pouquinho, tema, como se a gente tivesse usado um L aqui, então, E isso. tá? Então o L está somando todo mundo. Começa em K aqui, às vezes ver se eu colocar esse K em outra cor. Porque aí o K seria maior que. No caso aí seria maior que zero, né? Uhum. Maior ou igual, né? Maior ou igual. E assim, é uma PG que está ali, né? Sim. Sim. Então, no fundo, você tem realmente valor, você consegue, você sabe quanto vale essa PG até aqui. Assim, você sabe quanto vale do L igual do zero para infinito. Você Vai sabe ser quanto vale C do sobre A L menos zero um, até né? K menos um. Você consegue achar a fórmula desse cara aqui, né? Porque, de fato, isso que você falou, a gente pode botar dessa forma. Tá? Do L para zero até infinito de alguma coisa. Uma coisa aqui do L para zero até K menos um, mais a soma do L de K até infinito, né? Isso. Sim. Isso aqui que seja a mesma coisa que vai. Vareva isso aqui, que eu não sei o que é. Um ovo de Páscoa. Páscoa deve estar chegando, sei lá. Nem sei quando é a Páscoa. Assim. Então, assim, com isso aqui e aquilo ali em cima, você consegue achar o P, né? Sim, no caso do P é isso. Aí no E uma coisa caso. parecida com o W. O W você tem que pensar um pouquinho mais. E aí depois você fez o W, bom, aí é só botar na fórmula
o D sai quase que direto, tá? Não tem que fazer muita coisa. E aí o E, bom, aí o E, você olha o P no intervalo e você acha o máximo valor de W, né? Tá? Você maximiza. Então você deriva Igual a zero. a expressão, exatamente, acha o máximo e vê que, olha, alguns valores podem ser maiores. E isso tem isso tem essa grandeza tem ligação com uma coisa que a gente vai falar em breve também. No caso de W ser maior que 1, em físico seria que não é possível, né? Algo com probabilidade maior que 1. Porque teria uma fração maior do que o todo. Seria isso? É porque o W são pontas de arestas, né? Então, até onde esse negócio pode chegar? Mas o W não é uma fração? Uhum. Ah, mas ele não é limitado. Ele pode ser uma fração maior que 1, né? Deixa eu fazer um pouco de pergunta agora, então. E o 5? Todo mundo fez? Não. O 5 é uma questão é uma questão simples de epidemiologia, um modelo bem simplesinho, que é o peer pressure, né? A pressão por pares. Todos os amiguinhos falam assim, não, vai lá, pula do penhasco que é legal. Aí o cara vai lá e pula do penhasco. Essa, é isso que a gente modelou no exercício 5. Já tentaram, pelo menos, fazer o quinto ainda não? O quinto eu tava tentando entender ele e fazer alguns esboços, mas não. Tava focando mais no 6 e no 7 que eu não tava entendendo. Aham, tá. Esse parece estar um pouco mais simples, mas eu não parei para focar muito nele. Aham, ok. O Bom, e o... 5 Oi. eu consegui fazer a A, eu acho. Uhum. A C, eu também acho que achei uma lógica, acho. Mas a B eu não consegui. A B eu acho que é a mais simples delas, hein? Não, a A é a mais simples, é. A B é uma pequena modificação no algoritmo de busca em largura. Se você fez a A, você entende como que fazer na B. Mas qual é a ideia? Assim? A ideia é ser dado um grafo e essa epidemia ela é bem mais amiga do que a do coronavírus. E ela se propaga de que jeito? Ela se propaga se a cada momento o número de vizinhos que estão infectados é maior ou igual à fração P dos vizinhos dele, né? Tá? Esse P entre 0 e 1, uma fração, isso é basicamente a probabilidade do cara ser infectado, né? Uhum. Só que você precisa pensar com probabilidade. É que nesse modelo, pelo que eu entendi, quanto mais vizinhos ele tem, mais vizinhos tem que estar infectados para ele ser infectado? É, exatamente. Ou seja, tem que ter uma porcentagem vamos dizer assim, da população de vizinhos dele que estejam infectados para poder infectar. Aí nesse primeiro caso, como ele tem dois vizinhos apenas, Vou fazer um gráfico pequenininho aqui. Imagina que esse cara S começou aqui infectado. E a nossa probabilidade, o P aqui é meio, né? sim.
Certo. Nesse grafinho aqui, aí, sei lá, imagina que esse aqui é o vértice U e esse aqui é o vértice V. Aí Vai chega, infectar chega no vértice U. Ó, o vértice U tem quantos vizinhos? 2. E metade dele está infectado, então ele vai ser infectado também. Então ele infecta. Uhum. Exatamente. E o V? O V agora também tá. Os dois estão infectados. Observa que aqui não. Assim, a ordem que eu fiz aqui não acabou não interferindo muito, né? Sim. Eu podia ter muito bem feito nessa outra ordem aqui, começava com S, vinha para o V e depois infectava o U também, né? Então, assim, agora se o grafo fosse desse jeito aqui, aí chega lá no U. O U infecta? Não. Não, porque ele Não. tem 3 vizinhos. Exatamente. O V infecta? Também não, que é o mesmo caso do U. Não. O cara aqui do meio infecta? Também não. Também não. Se o grafinho fosse assim. O U infecta? Inicialmente não, mas o W sim e o V também. Aí depois o infectado num segundo Exatamente. momento. No segundo momento acaba infectando todo mundo. Uhum. Mas nesse caso, então, o caminho que você percorre afetaria quando serão infectados. Então, o que mostra o quê? Que no fundo o que interessa é você para quando atinge o equilíbrio, né? Quando você não consegue infectar mais ninguém. Uhum. Aí não ser, a ordem não seria levada em conta. Uhum. Ou seja, se você ainda infectou algum vértice nessa rodada, Ah, não, tá. Agora olhando agora faz bem sentido, porque vai chegar nesse ponto, dá até para ver visualmente que quando ele bater nesse ponto, no ponto do meio, uhum, o outro ponto do outro lado tem muito mais vizinhos do que o infectado. uhum, Aí ele vai atingir o ponto. Visualmente você consegue ver o ponto de equilíbrio. exatamente. Tá? Então, assim, se você infectou alguém nessa rodada, Uhum, chances são que você consiga infectar alguém na próxima. uhum. Se você não infectou ninguém nessa rodada, você A verificou. chance de infectar alguém na próxima também é zero, porque não vai propagar. Exatamente, ele não propaga mais. Tá? Isso me lembra da matéria que eu fiz de vida artificial. Ah, é? Eu tentei fazer essa, não consegui. Eu fiz, foi legal. Eu não sei o que eles tratam nessa matéria, eu nunca vi a emenda. É, trata de fazer jogo da vida, essas coisas. Ah, Fazer tá. pergunta. Exatamente, é muito parecido. Planejamento e autômatos celulares. Isso. Esse modelo aqui de epidemiologia é muito parecido com o jogo da vida. Sabe? Isso aqui é basicamente a pressão por pares, né? Aquela história assim dos amiguinhos. Ah, se joga no penhasco que é legal. Aí os outros amiguinhos do lado, se você tem poucos amiguinhos e a maioria deles estão infectados, você vai se jogar também. Agora, se não, o cara vem lá assim, não, se joga no penhasco que é legal, mas aí o outro fala, não, que isso, cara? Sai dessa, isso aí é furada. Aí o cara não vai. Realmente pressão pela maioria. Pressão pela maioria, exatamente. Que, assim, tudo bem, o exemplo que eu fiz de se jogar no penhasco é meio ridículo, mas a pressão pela maioria está altamente válida nas redes sociais hoje em dia, com as pessoas postando fake news. Sim. Tá? As fake news, elas não só se propagam, elas se propagam muito mais rápido do que uma notícia verdadeira. E, em grande parte, por causa desse efeito de pressão da maioria. Tem outros efeitos também, a gente vai falar um pouquinho disso depois, quando a gente falar de dispersão. Tá. Vendo por esse lado faz bem mais sentido. Tá, a coisa vai. Não, mas o cara tá postando, o outro tá postando, isso aqui. O negócio é totalmente furada, tá?
Você olha assim, você fala, não, isso aqui não pode ser verdade. Mas aí, assim, você vê, os seus amiguinhos de Facebook estão tudo dando forma àquilo. Ou no Instagram, ou sei lá. Então, aí o cara acaba postando forward naquilo também. É assim. Hoje chegou para mim o perfil fake da médica que não queria ser ministra. Tem perfil fake pra médica? Já apagaram, mas criaram ontem um perfil fake para ela e chegou para mim. Eu falei para mim, meu, você viu que isso aí já foi apagado, né? Foi criado ontem. Nossa, que impressionante. Uau, sei lá, não sei nem o que dizer. Só sei dizer uma coisa, assim, se ela não quer ser ministra, é um direito dela. Tá? Digo assim, eu, obviamente, felizmente, não sou qualificado para ser ministro da Saúde. Se fosse, eu jamais entraria nessa furada. O barco tá bem furado. Tá? Acho que ela não quis entrar por isso mesmo, né? Porque Assim, o posicionamento dela é totalmente contrário ao do furado do Bolsonaro. Mas o que eu digo furado no ponto é o seguinte: você pega uma médica dessa, ou qualquer outra pessoa, você vai entrar lá, você vai querer realmente tentar ajudar a resolver o problema. O problema é sério. Sim. Eu acho que esse é o ponto. O problema é sério. E acho que a furada é que você não vai conseguir. Não vai conseguir por quê? Porque vão te impedir de fazer o que precisa ser feito. Tá? Eu acho que é só isso. Eu acho que foi por isso que ela desistiu. Assim, tudo bem que talvez o nosso momento aqui de aula não fosse para isso, mas por que a gente ainda não tem vacinas suficientes? Porque não quiseram. Só isso. Estava lá para ser comprado. As vacinas não estavam disponíveis, mas ainda estavam sendo finalizadas, mas os contratos já estavam sendo fechados. Tá? Não quiseram fechar os contratos. Então agora a gente não tem vacina. Então, sei lá. Não tem muito que você possa fazer ajudar a resolver um problema Então eu acho que talvez tenha sido por isso que ela não quis. Sei lá. Bom, vamos voltar a redes aqui, que é muito mais simples de resolver do que essas questões. Aqui em redes é tudo fácil. Essas questões do coronavírus são muito mais complicadas. E a 4? Alguém tentou fazer? Olha, eu tentei, não sei se tá certo. A 4 seria uma historinha desse tipo aqui, né? Entendeu? Seria assim, a gente teria aqui, imagina que tem uma árvore. A árvore é aquele gráfico que não tem ciclos, né? Sim. Então, não pode ter ciclo. Pode ter qualquer estrutura, mas ele só não pode ter ciclos. E aí, basicamente, a gente escolhe uma aresta lá, né? Sei lá, que seja essa aqui. E quebra. Quebra. Exatamente. Então, a gente fica com duas partes, né? Fica com uma parte A aqui e uma parte B aqui do outro lado. E aí é para mostrar a relação, né? Qual é a relação? Ih, perdi a cor aqui. Qual é a relação? A relação é que... Essas são as centralidades dela, né? Isso, exatamente. Centralidade pelas distâncias, né? Eu acho que era para mostrar aqui que CU... É um CU mais NU dividido por N igual a 1 CV mais NV dividido por N. Desse jeito, assim? Isso, então vai. Então eu devia ter chamado... Então eu devia ter feito era isso aqui, né? O IV. Exatamente. O V. E aí, obviamente, aqui o Uzinho pertence ao U, né? E o Vzinho pertence ao V.
Você pensa assim, nossa, mas eu nem sei qual é a árvore, como é que eu vou calcular essa centralidade? Meio que elas são dadas para você, né? Você não precisa calcular explicitamente. Por quê? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Você respondeu isso, você mata essa questão. Eu associei que por não ter ciclos, como eu vou dizer, a estrutura das duas tendem como são duas árvores agora separadas, mas continuam sendo duas estruturas sem ciclos. Então as centralidades das duas ainda vão vamos dizer, elas vão se assemelhar pelo número de vértices. Isso. Pensa o seguinte, na árvore cortada aqui, todos os caminhos mínimos para todos os vértices em U não mudam, concorda? Sim. Muda alguma coisa aqui? Não, para eles não, porque eles já estão, não vai ter ciclo, então os caminhos mínimos continuam os mesmos. Para todos os caminhos mínimos em V aqui também nada muda, né? Nada muda, exatamente. E todos os caminhos mínimos entre vértices de U e V, eles necessariamente passam por essa aresta aqui, né? Sim, porque ela não tem ciclo e ela que fazia a conectividade das duas. Exatamente. Então você sabe muito bem. O caminho mínimo desse cara aqui, sei lá, para esse cara aqui, certamente é o caminho mínimo que estava aqui dentro, o caminho mínimo que estava aqui dentro, mais isso aqui. Então, você não precisa recalcular esses caras. Você consegue deduzir. E aí é só uma questão de botar as contas na ordem correta. Então, justo. E foi isso, né? Falando de todas as questões. Na lista 3, a gente vai usar o GEF de novo. Estava começando a construir. A lista 3 está quase construída já. E tem uma questão na lista 3 que também é para uso do GEF. Tá. Professor, para entregar a lista, pode ser entregue em um documento digital? Tem que ser feito na mão escaneado? Tem alguma... Não, assim, tem que vir num PDF lá dentro. Eu preciso ler. Tá. Você pode fazer na mão, tirar as fotos e botar as fotos dentro do PDF. Tem gente que tem essa luzinha da Wacom, que nem eu tenho. Eu tenho uma aqui também. Isso. Se você conseguir escrever, ou gostar de escrever, quiser fazer a sua lista nela e conseguir salvar isso aqui em PDF e me mandar, não tem problema. Tá? Se você quiser usar LaTeX, que nem eu uso para escrever as listas e escrever os slides, tudo bem também. Dá muito mais trabalho. Eu acho até mais fácil, viu? Eu fiz com o LaTeX e deu bastante trabalho. Dá trabalho, assim. Olha, eu tenho uma certa experiência no LaTeX, já são muitos anos, né? Usando o LaTeX. E mesmo assim, dá mais trabalho do que escrever na mão. É que para desenhar eu acho mais complicado, mas para colocar as fórmulas e botar em ordem, às vezes eu acho mais fácil. Tá. Para parte de fórmula eu gosto. A desenho eu uso outras ferramentas. A diferença é que o LaTeX você não precisa passar limpo, né? Sim. Tem essa. E também é mais fácil de fazer uma correção no meio do caminho. Em geral, quando eu fazia as minhas listas no doutorado, eu rabiscava tudo na mão, primeiro, rabiscava mesmo até... Já falei aquela história, né? Eu vinha a lista, eu lia as questões primeiro, o que elas estavam pedindo, e não resolvia na hora. Eu ficava pensando nelas um tempo, enquanto eu estava andando de ônibus, por aí, no supermercado, coisa do gênero. Aí depois, quando eu sentava para fazer, eu pegava o papel e rabiscava tudo na mão, até assim, ter certeza que não, eu tinha resolvido a questão. Aí eu sentava e escrevia tudo em LaTeX. E submetia o LaTeX. Você assim, você quer escrever à mão e tirar fotos, tudo bem. Quer fazer em Word?
não faça. Tá? Word eu desaconselho, porque o Word, assim, você vai gastar muito mais tempo que o LaTeX e talvez você nem termine de fazer direito. Então, o Word não é uma boa alternativa para isso. Se quiser fazer numa lousa, tipo dessas aqui, onde a gente faz a aula, também não tem problema, pode fazer. Uhum. Então tá, então, bom, certamente, hoje é dia 15, certamente essa lista não... Vocês vão entregar ela até as 11 hoje? Até as 11h59? Dificilmente. Eu imaginava já. Ao menos não com o que a gente gostaria de entregar. Então vamos ver aqui, deixa eu achar um calendário aqui. Cadê o calendário? Tá, dá para a gente empurrar essa lista para a segunda que vem. Funciona? Beleza, maravilha. Talvez para terça, professor, porque se a gente tiver ficar uma última dúvida, a gente poderia tirar mais umas dúvidas com você na segunda. Talvez. Terça, né? Porque aí na segunda que vem, a gente pode, alguma dúvida que possa ter ficado, a gente pode tentar tirar na segunda-feira também. Funciona? Tá, dá para fazer na terça. 23, então. Ok. Tá, eu altero o site aqui. Para receber até o 23. Ok. Professor, em questão de correção da lista 1, você ainda está terminando? Ainda está sendo feita. Certo. Aí você vai disponibilizar no seu site quando sair? Boa, são duas, sim, são duas coisas. Uma são realmente são respostas para a lista 1. As minhas respostas. A de vocês não precisam ser diferentes, mas é para vocês poderem se basear. E aí, quando eu tiver as notas, eu também vou colocar no site e vou avisar você. Ok. Perfeito, obrigada. Ok. Elas ainda não estão prontas. Deixa eu alterar aqui para... Então, deixa eu alterar. Ok. Que mais? Mais perguntas? Só uma última, professor. Na questão 1, eu fiz mais uma... Eu não fiz desenho do grafo nem nada, só fiz uma explicação escrita. Será que serve? Na 1, dessa vez, a gente não pediu não tem desenho mesmo, não tem exemplo. E é um argumento, tá? É uma prova, no fundo, que está pedindo aqui. E se o seu argumento estiver correto, tudo bem. Certo. Tudo bem. Não tem, a questão do argumento está correto. É o que realmente importa para a gente aqui. Ok. Mais perguntas? Eu acho que é isso mesmo, professor. Eu Para acredito. trabalhar um pouco na lista. Ia ter o trabalho, né? Tem. A gente tem agora, a gente já tem basicamente, está chegando no ponto que a gente já tem conhecimento suficiente para poder discutir um projeto. Isso vai acontecer em breve, eu acho que na semana que vem. Não é nada muito grande, nem muito complicado. É que antigamente não tinha nem como a gente falar desse projeto ainda. A gente tinha que ganhar um pouco de conhecimento para isso fazer sentido. Legal? Ok. Beleza. Professor, você vai disponibilizar atendimento para o YouTube também? Esse aqui? Eu acho que eu consegui gravar esse aqui. Eu vou esperar o Google me mandar o e-mail. Deve acontecer hoje, tarde da noite ou amanhã. E aí eu coloco esse aqui também. Não, beleza, sem problema. Tá bom? Tá certo. Ok. Obrigado, professor. Tá, então, boa noite a todos. Boa semana a todos.
Bom trabalho para todos. E fiquem Não. saudáveis. Vou deixar. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado, professor. Beleza. Tchau. Tchau.